quero compartilhar de um texto com vocês de Lucas capítulo 5. Essa palavra ministrou muito o meu coração. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, não é muita coisa, mas nós vamos caminhar um pouco a respeito disso. No primeiro horário, no primeiro culto, nós falamos a respeito da oferta que honra a Deus, a oferta que nós estabelecemos de vida, de serviço, e foi algo tão tremendo aquilo que Deus compartilhou nessa primeira etapa, nessa primeira fase do culto. E eu deixei esta palavra agora de Lucas 5 para que nós pudéssemos juntos compartilhar desse texto, em nome de Jesus. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amém? Pai querido, que a tua palavra fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo nos envolva, nos capacite e gere, Senhor, uma palavra de transformação nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome do Senhor. Queridos, quando eu olho para esta passagem de Lucas, nós vemos aqui uma situação extremamente comum nos dias em que nós vivemos. Esses homens, eles estavam vivendo do seu trabalho. A pesca para eles era trabalho, era sustento para a família. Eles eram empreendedores, eram empresários. Eles estavam lutando todos os dias para de alguma forma romper e alcançar, o fruto merecido de todo o trabalho bem feito. É interessante que quando Jesus chega a esse lago, esse mar que eles chamam de mar, onde Jesus estava, eles estavam caminhando, seguindo Jesus. A multidão apertava o Senhor. Ele não estava conseguindo transmitir a palavra de Deus, ele não conseguia compartilhar a todos com a mesma intensidade. Então, quando ele avistou aqueles barcos, ele entra no barco de Simão e pede a Simão que ele afastasse um pouco esse barco. E então, com uma margem necessária suficiente, ele começa a compartilhar da palavra de Deus. Ele começa a transmitir uma palavra que é alimento espiritual na vida daquela multidão. Interessante, queridos, que durante esse processo todo, ele compartilhando esta palavra, ministrando ao coração das pessoas, as pessoas estavam recebendo aquela palavra, e em dado momento ele olha para Simão e ele diz para que o barco fosse levado mais adentro, às águas mais profundas. E então ele disse: você vai lançar a tua rede aqui. E é nesta hora que Simão expressa o que ele estava sentindo. Ele revela o que havia acontecido na noite anterior. Em todo o seu esforço, trabalho, conhecimento e dedicação para tirar de dentro daquelas águas o sustento para a sua vida, para a sua família, ele disse: Senhor, nós pescamos a noite toda, lançamos as redes e nós não apanhamos nada, não pescamos nada. Então ele responde ao Senhor dizendo: sob a tua palavra eu lançarei a rede.
E foi nesse momento em que ele começa a puxar as redes estão cheias de peixes. Elas começam a querer romper-se pela quantidade e pelo tamanho dos peixes. Ele começa a abastecer o seu barco, ele começa a colocar os peixes ali, mas percebe que já estava cheio e que não teria como comportar tudo aquilo que estava acontecendo. Ele dá um comando para o barco vizinho, esse barco encosta e ele enche também este barco. E a palavra é bem clara que diz exatamente que ambos estavam quase afundando pela quantidade, pela resposta, por aquilo que Deus acabara de fazer na vida daqueles homens que estavam pescando. Estes pescadores experimentaram algo que foi surpreendente. É algo ímpar. É algo que você não vai ver acontecer todos os dias. É algo que você vai tentar olhar e não vai encontrar com facilidade. Porque o que acaba de acontecer é uma ação divina, é uma manifestação dos céus, é um favor de Deus, é um milagre. Esta pesca maravilhosa, essa resposta de Deus chegando à vida desses pescadores, é a ação dos céus na vida de alguém que decidiu acreditar, não na sua palavra, mas na palavra daquele que está ordenando: lance a rede. Queridos, o cenário é um só. Jesus, até esse dado momento, não fez conhecer o que havia acontecido na noite anterior. Mas nós que conhecemos esta passagem, nós sabemos que quando Jesus chega a este lugar, ele encontra esses barcos e ele encontra os pescadores lavando as suas redes. Sabe, toda pesca, por mais que você não seja bem sucedido, a rede sempre vai encontrar algum tipo de enrosco. Ela sempre rompe em alguma área. E todas as vezes que eu vou para a praia, que eu tenho a oportunidade de estar, e ver os pescadores ali, quando eles chegam, quando eles saem, eu já observei isso. Muitos deles estão sentados e estão costurando, estão trabalhando a rede que estava rompida, estava estragada. Jesus se depara com esta cena. Eles estão lavando, tirando o que não prestava, as coisas que não tinham valor, e também possivelmente estavam consertando suas redes. Aqueles pescadores que não pegaram nada, a noite fracassada, o problema anterior, a noite que eles foram vencidos, não foram os vencedores, eles estão lavando suas redes. Para mim isso tem muita importância, porque se estes homens tivessem sido vencidos por completo, eles não estariam naquele momento dando início, a uma retomada, a uma reconstrução, a um novo espírito, a um novo ânimo. Não deu certo ontem, mas vai dar certo hoje. Muitos de nós, quando olhamos uma cena como essa, pensamos: que triste, esses homens não pescaram nada. Mas eu quero te dizer, a atitude dessas pessoas revela um coração esperançoso, revela o coração de alguém que pode ter sido vencido na noite anterior, mas não se dá por vencido. Alguém que não conquistou, mas tem no seu coração o entendimento que deve recomeçar de novo. Eu gosto, quando eu olho para esta palavra, eu gosto de ver a atitude de pessoas como estes pescadores, que realmente eles geram e eles dão motivo para que algo novo aconteça. Nós, quando olhamos uma crise, quando nós olhamos algo que, nos frustra, muitas pessoas param. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas se entregam àquilo que aconteceu anteriormente e botam na sua mente um pensamento: não é para mim esse negócio. Tentei e não consegui, mas pelo menos eu tentei. Eu não vejo homens que tentaram, eu vejo homens que estão dispostos a fazer de novo. Eu vejo pessoas dispostas a entrar no mar de novo. Eu vejo pessoas que estão dispostas a jogar quantas vezes forem necessárias aquela rede ao mar de novo. Pessoas que querem voltar com uma outra notícia. Pessoas que estão dispostas a viver, algo novo na sua vida. Jesus nunca disse para nós desistirmos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus, ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo. E sabe como se traduz bom ânimo nesse momento de crise? É lavar as redes,
é olhar que as horas que estão por vir, o dia que está por vir, será melhor do que o dia que nós estamos vivendo, será melhor que o fracasso de ontem. Tentar de novo não simboliza ser teimoso, mas simboliza ter um coração esperançoso. Estes homens, estes pescadores, eles estavam frustrados, eu estaria, mas eles estavam dizendo com aquela mensagem: eu vou voltar para o mar de novo, eu vou voltar a pescar de novo, e dessa vez eu vou ter resposta, eu vou ter sucesso. Sabe, uma das coisas que você pode tirar para a sua vida, Deus sempre vai chamar a sua atenção num período de crise. É como nós respondemos a isso. Qual é a resposta que nós damos diante de algo que nos frustra? Qual é a nossa reação diante daquilo que tira a nossa alegria? Qual é a nossa resposta diante daquilo que simplesmente nos colocou na lona? Qual é a resposta que nós estamos dando às dificuldades que estamos enfrentando agora? Deixa eu te falar, muitas pessoas reagem da pior maneira possível. Muitos até desistem de carreiras, de famílias, de trabalho e de tantas outras coisas mais. Mas deixa eu te falar, estes homens nos ensinam que Jesus sempre vai chegar no momento de crise. Deus sempre vai usar oportunidades que nós estamos passando, situações que nós estamos vivendo, para que algo seja destravado dentro de nós. Deixa eu te falar, Davi estava numa caverna, ele estava fugindo de tudo e de todos, e Deus mandou uma multidão de homens para estar com ele, para ele não olhar para os seus problemas, mas para ele olhar e potencializar a vida daqueles homens. E estes homens que ele trabalhou, levou Davi a viver grandes vitórias. No momento de crise, o Senhor surge no cenário. No momento de dificuldade, o Senhor surge no cenário. Estes pescadores lavavam suas redes, consertavam suas redes. Sabe, talvez as nossas experiências nesses últimos meses, quem sabe nesse último ano, irmãos, sabe, eu vejo tanta coisa acontecendo. Eu vejo tanta gente que perdeu o sentido da sua vida, que perdeu o sentido de lutar, perdeu a expectativa pelos dias de amanhã. Sabe, parece que Deus não pode operar um milagre. Parece que Deus não está olhando para o que está acontecendo. Parece que Deus está simplesmente de costas viradas e não está observando o que está acontecendo. Muitos estão desanimados, desmotivados, entristecidos, parados, paralisados, porque as coisas não estão sendo favoráveis. Mas a igreja do Senhor precisa crer na palavra de Deus. A igreja do Senhor precisa olhar para as Escrituras e ver que o Senhor a quem nós servimos, Ele não nos desampara, Ele não vai nos deixar frustrados. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Eles fecham o seu coração, eles se trancam, sabe, eles não se permitem a viver o novo de Deus, porque estão simplesmente desmotivados, desacreditados. Jesus chega para Simão e diz: Simão, eu preciso do teu barco. Irmãos, talvez a gente fala assim, sabe aquele dia que você chega e trabalhou, principalmente quem trabalha muito em serviço pesado, e às vezes você tem que fazer além do seu esforço. Depois que você guarda o seu carro, que você entra em casa, que você toma o seu banho, quem sabe você não quer fazer mais nada, você quer ir na cama e quer descansar. Aqueles pescadores, eles estavam cansados dessa noite de trabalho, e Jesus fala: eu preciso do barco de vocês. Uma das coisas que eu ressaltei no vídeo da semana, eu dizia o seguinte: não é só sobre nós, é além de nós que o Senhor quer operar. Sabe, nosso coração precisa estar disposto a se doar. Nosso coração precisa estar disposto a servir. Servir é algo que traz o favor de Deus na vida da gente. Eles não estavam ali animados, felizes, mas havia esperança. Nós não vamos desistir da nossa jornada. Jesus chega e pede que eles entrassem novamente no mar. Esse é o momento em que eles têm que deixar de olhar para a sua realidade, olhar para as suas dificuldades, deixar de olhar para os seus problemas e entender: alguém está precisando da minha ajuda. Sabe, isso potencializa a vida da igreja. É por isso que quando a gente fala que é melhor dar do que receber,
é entender, queridos, que às vezes nós temos que deixar de olhar para nós e olhar para aqueles que o Senhor quer tocar. Se Simão tivesse sido egoísta e dizer, nós não vamos entrar no mar, uma multidão teria deixado de receber a palavra de Deus. Mas o coração disposto a servir, obedeceu, e então ele estava servindo a Jesus. Até esse momento, amados, nenhuma palavra estava sendo dita que aqueles homens conheciam Jesus profundamente, mas eles decidiram servir naquele instante. Cederam, entraram no mar e o barco estava ali. Jesus prega aquela palavra. E eu fico impressionado como Deus usa as situações que muitas vezes nós nos negamos a estar naquele ambiente, porque quando a gente está frustrado, a gente quer estar no meio das pessoas ou longe delas. Quando a gente está frustrado, quando uma crise se instala, a gente quer servir ou quer ser servido. Você que pode me dizer isso, você pode responder para você isso. Sabe o que acontece? Nós simplesmente não achamos uma resposta clara. Por que nós estamos passando por isso? Por que as coisas não estão dando certo? E é nesse momento, nessa confusão de pensamentos, que você vê que as pessoas começam a se destacar. Sabe, todos vão passar pelas grandes dificuldades. Quando você olha aquela passagem bíblica que o Senhor fala que a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, as mesmas situações acontecem para as duas. A tempestade, o vento forte, a situação, o problema vem para as duas, mas somente a casa alicerçada na rocha que prevalece, porque esta casa que simboliza eu e você, que simboliza todos nós, é a casa que ouviu e deu crédito à palavra do Senhor. Nós ouvimos, absorvemos, recebemos e estamos pondo esta palavra em prática. Quer saber, queridos? As crises, elas peneiram, os problemas, elas começam a revelar quem é e quem não é. Como nós lidamos com as nossas dificuldades. Deixa eu te falar, todos os dias nós temos que ser gratos a Deus pela vida que nós temos. Todos os dias nós temos que agradecer a Deus pelas dificuldades que nos fazem mais fortes. Todos os dias nós temos que olhar e entender: o Senhor jamais me abandonou, Ele está presente na minha vida todos os dias. E é nesta hora, queridos, que você começa a ver no reino de Deus aqueles que foram levantados para serem colunas, aqueles que foram levantados para serem cabeça e não cauda, aqueles que foram levantados para realmente ser, sabe, um modelo a ser seguido. Porque todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós vamos enfrentar N problemas, mas é como nós reagimos a isto, é como nós estamos dando uma resposta a isso. Deixa eu te falar, na minha vida nunca foi diferente. Nos momentos de maior crise, gente, nos maiores momentos de assim que eu queria ficar sozinho, no meio do nada, foram nesses momentos que eu queria isolamento, que as pessoas mais nos procuravam para serem ajudadas. E foi nesses momentos que eu pude ver o favor, a misericórdia de Deus, não somente na vida das pessoas, mas na minha vida. Eu dizia: como Deus pode me usar no momento que eu estou tão quebrado desse jeito? Pois era nesse momento que Deus não somente abençoava a vida de tantas pessoas, mas o Senhor me colocava de novo em pé. Era nesse momento que o Senhor me restaurava. E então, onde estava a crise? A crise já não era mais relevante, a crise já não era mais importante, porque eu começava a sentir uma ação que não era humana, era divina na minha vida. Esses pescadores experimentaram um dia incrível, porque foi nesse momento em que eles decidiram servir. Deixa eu te falar, queridos, como é que você está olhando à sua volta? Como é que você tem observado hoje as pessoas à sua volta? É agora que nós temos que ser igreja. É agora que nós temos que ser aqueles que acreditamos naquilo que nós estamos falando. Esse é o momento em que nós temos que olhar para a nossa fé e entender: eu estou me sentindo muito mal, eu estou fraco, eu estou abatido. E o Senhor vai colocar N situações para que você seja um canal, alguém que vai servir alguém. E eu sempre prego aqui, amados, que Deus usa pessoas, não é verdade? Deus sempre usa pessoas. Todas as vezes que eu disse sim, Deus me surpreendeu. Todas as vezes que eu fui egoísta e me coloquei diante de um problema, me prostrei diante de uma dificuldade, eu me senti pior ainda, porque eu entendi:
posteriormente que eu poderia ter feito diferente e não fiz. Eu sempre digo para pessoas que caminham perto de mim: gente, você está num problema. O que vai ser o diferencial na tua jornada, porque ele vai passar. Essa pandemia vai passar, gente. As crises vão passar, a tristeza vai passar, a dor vai passar, muitas coisas que hoje nos afligem vão passar. Mas quando nós chegarmos no final de tudo isso, se você puder olhar para trás, eu quero que você perceba: você vai sentir orgulho das suas atitudes, ou você vai sentir vergonha de como você passou por isso? Você vai sentir alegria no seu coração, dizer: puxa vida, eu lutei, eu guerrei, eu me levantei todos os dias, eu ajudei, eu servi, eu estabeleci coisas que além das minhas forças, além daquilo que eu podia, eu não parei, eu não desisti, eu não me reservei a ficar, simplesmente chorando, me lamentando. Quando você passa por tudo e você olha para tudo aquilo, você entende como Deus esteve presente na sua vida. Que mesmo fraco você não parou, que mesmo com medo você não desistiu, que mesmo frustrado você não recuou. Você, como um bom cristão, como um filho de Deus, você olhou para a palavra de Deus e disse: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Nós falamos que o impossível Deus faz. É verdade, quando nós fazemos o possível. Quando nós nos determinamos a nos levantar e entender, queridos, não é sobre nós somente. Existem N pessoas que vão se alimentar, que vão ser abençoadas através da nossa vida. E quer saber, esta é a hora de nós nos levantarmos e olharmos atentamente, porque existem pessoas que vão ser tocadas e abençoadas, porque nós estamos dispostos a negar a nossa própria vida para sermos canais de Deus. E o que vai acontecer? Vai acontecer nesse momento que não acontece em momento nenhum. É quando Deus nos surpreende, porque eles não sabiam que Jesus iria dizer: agora eu quero convidar vocês para as águas profundas. Simão não sabia, gente. Simão não desconfiava. Ele nem imaginava. Ele não serviu a Jesus por interesse nesse momento. Ele não fez o que fez por segundas intenções. Ele só decidiu ser relevante. Ele só decidiu fazer aquilo que ele entendeu que ele poderia fazer. Ele poderia ter dito não, mas ele decidiu dizer sim. E então o Senhor disse: lance a rede ao mar. E aí ele revela o que havia acontecido na noite anterior. Tem coisas que nós vamos querer explicar para Deus, e nós vamos ser surpreendidos com uma palavra que vai nos desafiar a viver coisas maiores. Lancem a rede. Mas Senhor, nós fizemos isso a noite toda e não deu. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Esse é o momento, queridos, que eu acredito que Deus honra aqueles que estão dispostos a crer nele. Muitas vezes nós temos uma retórica, nós temos uma palavra, nós temos, algumas frases que nós costumamos dizer para nós mesmos, mas elas são inúteis quando nós não temos a atitude correta diante das dificuldades. Nós temos a opção de parar, mas nós temos a opção de continuar com dor, gemendo, com frio, com incertezas. Nós podemos olhar e dizer: não, eu posso fazer isso, eu posso ajudar aqui, eu posso fazer mais um pouco, eu posso deixar de lado essas redes, eu posso entrar com o barco na água. Porque quando Deus usa pessoas, você não sabe quem Ele vai usar, você não sabe quem você está ajudando. E é esse o grande sentido de você estar disposto a viver o Evangelho na sua vida. Você está fazendo sem olhar a recompensa, o retorno daquilo que está por vir. Eles estavam abençoando e ajudando Jesus Cristo, aquele que iria liberar uma palavra que com certeza não só mudou a vida deles naquele período, mas mudou a vida deles para sempre. Porque a obra que o Senhor faz não é uma obra que resolve o nosso problema agora. Ele soluciona toda a história. O Senhor não só cura o corpo, mas cura a alma. O Senhor não só salva a nossa carne, mas salva o nosso espírito, salva o que nós somos. E isso estava acontecendo na vida desses discípulos. Por isso eu olho, quando nós entendemos e nós olhamos para a igreja, nós temos que entender que existem nesse momento dois tipos de pessoas que caminham.
aqueles que se dizem vencedores e aqueles que de fato se levantam como vencedores. Aqueles que simplesmente dizem Deus pode, mas esperam que as coisas aconteçam, e aqueles que decidem fazer independente do que ou para quem estão fazendo, fazem porque estão simplesmente entendendo que é a hora de olhar não somente para si, mas olhar para aquilo que de fato é importante. Jesus tocou uma multidão, e ele não faria isso se Simão não estivesse disposto a servir. Simão não receberia tantas bênçãos no seu barco se Jesus não tivesse liberado uma palavra para ele. Então eu quero terminar esse pensamento dessa mensagem dizendo o seguinte: para mim e para muitos, não pare. Está difícil? O Senhor não disse para você parar. Fecharam uma porta para você? Fecharam? Quantas portas o Senhor pode abrir na sua vida? Te disseram não? Quantos sim de Deus é suficiente para cancelar esse não que você recebeu? Está com dificuldade de romper? O Senhor não disse para você parar. Ele disse para você continuar. Ele disse para você continuar lutando. Sabe, queridos, esse é o tempo em que nós vamos ver a geração se levantando. A geração que acredita, que confia, que espera. A geração que não desiste. Por isso que eu digo que os verdadeiros valentes, aqueles que são realmente líderes, que se levantam, servos que se levantam, guerreiros que se levantam, é agora. Esse é o tempo de nós estarmos sendo igreja. Esse é o tempo de nós sermos a luz. Esse é o tempo de nós sermos a diferença em tudo que nós estamos fazendo. Eu acredito nisso. Outra coisa que potencializa a vida de alguém de sucesso, alguém que rompe, alguém que vai alcançar o favor de Deus, é alguém disposto a servir. Sabe, nossa vida só tem importância. Diz a lenda, diz a palavra que só serve quem serve. Só serve quem serve. Mas por que você não quer ajudar? Porque eu estou desanimado. Por que você não quer fazer algo por outra pessoa? Porque eu não estou capacitado para fazer isso. Eu não estou em condições de fazer isso. E esses homens, eles mostram que é tempo de nós olharmos e percebemos que talvez aquela solução que tanto a gente busca está exatamente quando servimos uma pessoa. Sabe, queridos, eu tenho tantas experiências de fugir muitas vezes e de decidir servir. Todas as vezes que eu decidi estender a mão para alguém, boa parte das respostas que eu precisava de Deus estava naquele momento. Deus não usou outra situação, Deus usou aquela situação para destravar muitas coisas na nossa história de vida. Eu lembro uma vez que nós tinha um missionário de fora que estava passando pela cidade, ele era de outra nação, e insistiram tanto, gente, tanto para que ele fosse na igreja, e eu dizia não dá, não posso, não sei o que. Nós estávamos numa maior crise. Sabe o que é uma crise? Que você não enxergava como sair daquilo, como resolver aquilo, como, sabe, dissolver os nós que estavam ali, desfazer os nós que estavam ali. E eu dizia não e fiquei relutando, e ele pregando numa igreja, pregando na outra, e naquela época se estendeu o prazo dele ficar mais um período, e depois de muitos nãos eu já não tinha mais o que dizer. Aí eu falei, puxa vida, que vem então. Aí nós tivemos que abrigá-lo, alimentá-lo, cuidá-lo por aquele período de dias que ele ficou, no momento em que a gente estava mega ocupado com as nossas batalhas internas, com as nossas crises internas. Sabe o que aconteceu, queridos? Deus usou a vida daquele missionário, e quando ele pega a palavra, sem conhecer a história da igreja, sem saber do que nós estávamos passando, ele libera a palavra que eu precisava ter ouvido há muitas semanas atrás. Naquele dia eu entendi, Deus já tinha uma resposta. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: quando o avião estava descendo no aeroporto do Afonso Pena, Deus me mostrou a sua igreja. Deus me deu uma palavra, e
E eu disse: para qual igreja? E Deus me mostrou a sua igreja, me mostrou o seu ministério. E ele ficou desde que ele chegou no Brasil. Semanas se passaram. E quando eu decidi mudar o não pelo sim, esqueci que o problema que eu estava vivendo não importava naquele momento. E ele veio. Quando ele chegou no altar, a visão que o Senhor dado a ele testificou. E ele liberou a palavra. E o que nós estávamos passando foi como se o Senhor tivesse falado assim: mar, acalma-te, vento, para agora. E tudo passou a ter um sentido diferente. Qual foi a lição que eu aprendi? As respostas que nós precisamos em Deus, muitas vezes, está no servir as pessoas. Sua crise não é maior do que o poder de Deus. Sua dificuldade não é maior do que aquilo que o Senhor tem. Amém? Quando nós decidimos fazer a diferença, amados, Deus vai usar pessoas. E o interessante é que agora esses pescadores estão tendo uma quantidade exagerada de peixe, mais do que o barco suporta. Você já viu aquela expressão: é muita areia para o meu caminhãozinho? Já ouviu? Isso muitas vezes nós dizemos para nós: não, eu não preciso de tanto. Mas não é você que define isso. É o Senhor que te abençoa. Porque a Bíblia diz que Ele vai dar uma bênção que é recalcada, sacudida e transbordante. Então é o Senhor que define a intensidade, a quantidade que Ele vai operar o milagre na sua vida. Eu posso pensar: eu não necessito de tudo isso. Mas não interessa, a bênção não é para ficar retida em você. Quando você se torna um abençoado, o Senhor quer te levar a um novo nível. Torne-se um abençoador. A bênção que Ele quer fazer na minha vida não é para ficar limitada à minha casa, ao ministério local, é para tocar a cidade, é para abençoar as famílias. Então quando eu estou dizendo para Deus: não precisa, eu não tenho que argumentar com Deus, eu tenho que aceitar, é demais, vou afundar, eu não comporto tudo isso que o Senhor está fazendo, dá sinal, porque perto de você existem pessoas que estão prontas para colher também, receber a bênção que o Senhor está confiando na sua vida. Quer terminar com uma crise? É assim que nós terminamos. É lutando, é servindo e é sendo um abençoador. Deus tem uma palavra de solução nesses dias para nós como igreja. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Eu conheci um rapaz que ele, por um período da vida dele, decidiu não sair mais do quarto. E aí o que acontecia? Ele ficava lá dia e noite, fechado, no escuro. Parecia aqueles filmes que a comida passa por baixo. E ele ficava lá, trancado naquele quarto. Depois a gente acabou passando aquele período, a gente acabou rindo muito juntos. Porque a gente contava a história e criava um cenário para aquilo que ele estava vivendo. Mas ele teve algumas dificuldades e ele decidiu desistir. E deu panca para tirar aquele camarada lá de dentro. O dia que ele saiu de lá, ele tinha não só uma dificuldade dentro dele, ele tinha algumas imperfeições físicas. E ele dizia: porque eu nasci assim, porque minha vida não dá certo. Uma pessoa talentosa, uma pessoa com dons, com talentos, havia experimentado já a ação de Deus, o favor de Deus, mas porque ele teve uma decepção na sua vida sentimental, ele desistiu de tudo e queria morrer. Quando ele saiu de lá e Deus trabalhou isso no coração dele, ele teve a necessidade de ter que ajudar pessoas, mesmo com a debilidade que ele estava, a dificuldade que ele estava. E numa dessas ele foi ajudar uma irmã da igreja. E essa irmã da igreja era aquela irmã que cantava sempre que tinha oportunidade, ela cantava sempre o mesmo hino, sempre o mesmo. E ela cantava aquele hino e todo mundo já sabia. Quando ela pegava, ela dizia: Pai do Senhor, irmãos, eu quero cantar um louvor para o Senhor. A gente já entrava na nota, porque sabia exatamente qual era o hino que ela ia cantar. Isso foi por meses. E essa irmã,
ele teve que realmente ajudá-la num período, e mal ele sabia. E quando ele decidiu ajudar essa senhora, essa mulher tinha uma filha, e essa filha, na época, era muita areia para o caminhãozinho desse meu nobre colega, né? E eu não sei o que ela viu nele, porque eu dizia para ele: meu irmão, você é feio demais. E ela toda ajeitada, produzida, né? Era muita areia para o caminhão dele. Ele dizia assim: olha, Deus teve muita misericórdia na minha vida. Eu digo: teve. Resultado da história, ele começou a namorar com aquela moça. Ele teve uma decepção, entrou numa crise, trouxe todos os seus argumentos diante de Deus, se ocultou. Quando ele foi arrancado lá de dentro, a primeira coisa que ele teve que fazer, ele teve que ajudar alguém. Quando ele foi ajudar, mal ele sabia que a resposta da cura para o seu problema emocional estava naquela irmã que ele decidiu ajudar. Começou a namorar a filha da moça, dessa senhora. Posteriormente casou e teve pelo menos 4 filhos, né? 4 filhos. E aí nós tirava sempre uma onda dele. Falou assim: rapaz, você não quer voltar para o quarto escuro? Você não quer voltar para ficar escondido? Ele dizia: nunca mais. Ele descobriu o poder que tem quando você decide mudar o não pelo sim. Eu não sei quais são as dificuldades que nós enfrentamos, mas eu quero te dizer que você tem a opção de dizer sim para Deus ou não. Se você decidir dizer sim para Deus, você vai ser forçado de alguma maneira a não olhar para o seu problema, mas valorizar a quem você vai estender a sua mão. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, que Deus vai te dar uma resposta tão clara, tão poderosa. E aí você vai buscar um caminho sempre de sabedoria. Está em crise? Não pare. Ajude. Porque Deus vai fazer, não é pela sua palavra, mas é pela palavra dele.